Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui é um espaço dedicado à fé, à reflexão e ao crescimento espiritual. Nosso propósito é compartilhar ensinamentos, mensagens de esperança e palavras que fortaleçam sua fé nas Escrituras e iluminem sua jornada bíblica. Independentemente da igreja que você faça parte, este canal é para você que busca conhecimento, sabedoria e uma conexão mais profunda com a Bíblia. Se essa mensagem tocar o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Que a paz do Eterno e as bênçãos estejam com você. Paz e graça. Em continuidade ao estudo mini-simpósio, o dizimista, é necessário abordar alguns tópicos em consequência de uma afirmativa que um amigo fez à minha pessoa. Disse ele: pagar o dízimo é entregar a Deus e jamais ao pastor. Em outras palavras, existe a afirmação de que a entrega do dízimo não é benefício para os pastores, e sim, para o benefício de Deus. Portanto, vamos fazer algumas análises dentro da palavra de Deus e de forma não tendenciosa. Embora algumas igrejas os pastores guardam o dízimo e o gastam conforme sua conveniência. A verdadeira obra do Eterno. As pessoas pensam que fazer a obra de Deus é pregar as doutrinas de alguma religião, fazer tudo o que a instituição religiosa ordena, crer e aceitar os dogmas impostos pelas religiões. Desprovidos de conhecimentos atuam desta forma porque não conhecem as Escrituras e muito menos o seu poder. Desvendando o mistério da verdadeira obra do Eterno. A obra de Deus é esta, em crer naquele que ele enviou. João 6, em versículo 29. Os religiosos e seus líderes preferem crer na doutrina da instituição, na placa identificatória, no slogan da religião, em seus ritos, em seus líderes, em seus profetas e videntes, em seus livros denominacionais, e ainda têm a desenvoltura de afirmar que levar estes conhecimentos estará fazendo a obra de Deus, quando na verdade é obra institucionalizada pela teologia que está sendo propagada. Queira você ou não, aceite ou não, creia você ou não, determine você ou não. A verdadeira obra de Deus é crer no Eterno e no Senhor Yeshua, nada mais, nada menos, é bíblico e não tem o que ser discutido, apenas crer e aceitar o que está escrito. Se você aceitar e crer, estará afirmando que Deus e sua palavra são verdadeiros. Caso não creia nesta verdade, você estará declarando que Deus e sua palavra são mentirosos e que sua religião é verdadeira e que surgiu para corrigir a mentira de Deus. Qual será a tua decisão? Seria mesmo verdade que o dízimo é para a pregação do Evangelho e que os pastores estão pregando? Observando com o olhar da honestidade, nunca falei contra o pastor ser assalariado, mas contra a manipulação dos textos sagrados para o engrandecimento da religião. Primeiro, em verdade e retidão, quem prega o suposto evangelho que não passa de teologia da instituição são os membros da igreja. Estas pessoas ficam de porta em porta se escaldando no sol quente e às vezes debaixo de chuva. Em contraste, os pastores vão apenas ao local ou à igreja fazer o batismo dos que decidem seguir as regras institucionais, embora tem muitos que arregaçam as mangas e vão ao campo trabalhar. Sendo assim, a afirmação de que os pastores pregam o evangelho é baseado em uma falsa premissa e quem realmente prega são os membros. Segundo, as despesas que por eventualidade poderá ter em tais evangelismos que não passam de show de prêmios, são financiados pelos próprios membros. Quando os mesmos não têm como suster com seus recursos financeiros, os mesmos vão ao comércio pedirem esmolas para os pastores fazerem sorteios. Sendo assim, quando afirmam que o dízimo é para o evangelismo, é mais uma falsa premissa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias 3, em versículo 10. Onde fica a casa do tesouro? Todo o dízimo arrecadado vai para uma organização centralizadora como se a mesma fosse a casa do tesouro. Em verdade, a casa do tesouro é a tesouraria da igreja local e jamais a organização centralizadora. Estas missões, divisões, associações, campos ou ministérios foram criadas apenas para controlar os tesouros dizimados, copiando o sistema de centralização da fé pelo catolicismo. Este problema é relacionado a todas as instituições religiosas existentes. A casa do tesouro ficava no templo, mas, com a morte do Senhor Yeshua, o mesmo templo e santuário terrestre perderam o valor espiritual. Sendo assim, neste caso,
Como o recolhimento do dízimo implicava em duas ocorrências, o mesmo perdeu o valor juntamente com o santuário terrestre, ou seja, Hebreus 9, em versículos 1 a 13 fala sobre duas leis, a lei do sacerdócio e a do dízimo. Como o sacerdócio mudou até de tribo por meio do Senhor Yeshua, caracterizando desta forma o cancelamento do sacerdócio terrestre, da mesma forma a lei do dízimo. A maior prova é que na nova aliança não tem instituição celestial do dízimo ou instrução para que o mesmo seja cobrado e pago, tem apenas relatos de pessoas da antiga aliança que foram dizimistas e nada mais que isso. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Hebreus 7, em versículos 12 a 13. A outra questão é que as únicas pessoas autorizadas pela lei do dízimo a receberem o dízimo são os levitas. Quando as igrejas rogam a si mesmas esta lei do dízimo e consagram pessoas que jamais pertenceram à linhagem da tribo de Levi, elas estão defraudando a Deus e as pessoas. Estes são os motivos pelo qual você jamais viu alguma pessoa ser abençoada por intermédio do dízimo. O que existe sim são testemunhos falsos de pessoas iludidas e que vivem a utopia da prosperidade. As únicas pessoas autorizadas por Deus por intermédio da lei a receberem o dízimo são os levitas. Além disto, é desfalcar o bolso e a consciência dos que não conhecem a palavra de Deus e seu poder. Não estou afirmando que você não deva ser dizimista, mas que os princípios bíblicos devem ser praticados. Caso contrário, o ato de dizimar torna-se uma prática vã. Também é uma questão pessoal e de consciência, mas não é questão de salvação ser dizimista. Esquecem os cobradores de dízimos que, Deus, além de não se arrepender, ele confirma o que ele estabelece e jamais muda em hipótese alguma para beneficiar o ser humano, quem quer que seja, ou a uma instituição. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Números 23, em versículo 19.